Irmãos queridos, em João 15, Jesus deu uma palavra riquíssima, uma advertência, uma exortação. Sem mim, nada podeis. Sabe o que é nada? Nada. Nem cumprir lei, nem amar a esposa, nem ser um bom pai, nem ser um bom marido, nem ser um bom cristão. Sem mim, nada podeis fazer. Na época dos irmãos puritanos, existia um irmão chamado Jonathan Edwards. E esse menino, com 18 anos, ele escreveu 70 resoluções que ele tomou e que ele fez um voto a Deus de tentar cumprir todas elas. Depois vocês leiam na internet as 70 resoluções de Jonathan Edwards. E ele deixou também um escrito que é muito sugestivo, que escreve assim: o poder expulsivo de uma nova paixão. O poder expulsivo de uma nova paixão. É muito intrigante nós conhecermos a verdade de Deus, mas nós não temos poder para expulsar aquilo que está dentro de nós, para nós fazermos a vontade de Deus. Paulo, quando ele escreveu Romanos, no capítulo 7, ele diz que tem dentro dele um homem que ama a lei de Deus, mas também que tem um outro homem que odeia a lei de Deus. Tem um homem dentro dele que gostaria de fazer o bem, gostaria de viver a vida celestial nessa terra, mas também tem um outro que abomina a vida celestial. Tem um homem dentro dele que odeia oração, odeia Bíblia, odeia irmão, odeia essa vida celestial. Por quê? Porque esse homem é terreno. Ele ama as coisas dessa vida. Irmão, se você e eu não tivermos uma visão celestial que expulse de nós todas as paixões que a gente tem nessa vida, nós não vamos conseguir viver uma vida celestial aqui na Terra. Uma das passagens mais lindas do Novo Testamento é quando Jesus sobe ao Monte da Transfiguração. Quando o Senhor Jesus é levado e sobe ao Monte da Transfiguração e ali é transfigurado diante dos seus discípulos, ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Naquele momento que Jesus se transfigura ali, ele mostrou que nesses 33 anos de vida dele, ele estava incontaminado. Não tinha um só defeito na vida de Jesus. Nem um pensamento impuro, nem um olhar impuro encontrou-se nele. Então, quando ele sai ao Monte da Transfiguração, ele mostrou naquele momento que aqueles 33 anos de vida foi uma vida perfeita. Foi uma vida plena. E ali Deus falou: esse é o homem. Esse aqui, ó, é o homem que eu procuro. Esse homem aqui é o que eu preciso. Esse é o homem que eu criei. Eu estou plenamente satisfeito nele. Ele tem tudo aquilo que o homem precisava ter um dia. Então, naquele momento, Deus já tinha encontrado o homem perfeito. Naquele momento ali, se Jesus tivesse decidido ir para o céu, estava pronto. E Deus já tinha o homem que ele queria. Deus já tinha o homem que ele queria. Então, já existia o homem, já existia o novo homem, já existia o homem segundo o coração de Deus. Bastava Jesus falar: eu quero subir, eu estou pronto. Porque o homem perfeito já estava pronto. Mas dentro do coração de Deus, Deus tinha um outro plano. Deus queria incluir a nós nesse plano. Então não estava pronto. Estava pronto o homem, mas não estava pronto os desígnios de Deus. E a vontade de Deus era: desce desse monte e vá para a cruz. Vá para a cruz
Porque quando na cruz eu castigar no Senhor Jesus toda a minha ira contra o pecado, todo o castigo e toda a morte que o homem merece, e aquilo vir sobre Cristo, Deus faz uma promessa para Jesus. Essa é a promessa. Essa é a promessa que Jesus falou: deixa eu ir, porque se eu não for, vocês não podem receber. Deixa eu ir. Porque quando eu for, eu aqui na terra, eu sou um só. Eu não posso estar em Nazaré, eu não posso estar na Galileia, eu não posso estar na Judéia ao mesmo tempo. Aqui eu estou limitado a um homem que, sem esse para quê, nós não conseguimos viver isso que o Cleito está falando. Nós não temos em nós mesmos força para isso. Nós não damos conta. Então, Paulo, sabendo disso, ele se punha de joelhos. Para quê? Para que todo cristão pudesse receber isso, que ele acha fundamental para você ser cristão. Você sabe dizer uma coisa, vocês, irmãos? Nós não temos a opção de não sermos assim. Não existe a opção de não sermos assim. Ou nós somos assim, ou somos assim. Porque nós não temos opção. Nós temos que ser assim, porque foi para isso que nós chamamos. A Bíblia fala que Paulo escrevendo fala assim: prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. Nós somos conquistados para algo. Nós não fomos conquistados para essa vida. Não. Essa vida aqui para nós, irmãos, nós não fomos conquistados para sermos felizes aqui nessa vida. Nós não fomos conquistados para nos dar bem aqui nessa vida. Para sermos abençoados materialmente, sem doença, com um lar perfeito, com filhos perfeitos. Nós não fomos chamados para isso. Deus não nos prometeu isso. Nós somos chamados com outra. Nós somos chamados, irmãos, por uma visão celestial. Paulo também escreve aos Colossenses e fala: se nós somos chamados para viver celestialmente, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, e a sua vida está ali escondida. Então, irmãos, isso nós não damos conta de fazer por nós mesmos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não há ninguém, nenhum de nós aqui, que consegue isso com esforço, com tentativas. Irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo, desse poder expulsivo, que vai entrar em nossas vidas e vai expulsar todas essas paixões tão fortes que a nossa carne tem, tão entranhadas, entenderam? Nessa vida de diferença nós deveríamos ter com todos os padrões dessa vida. Mas nós não somos chamados. A minha vida, eu quero dizer para os irmãos, eu vivi de uma forma mesquinha, de uma forma medíocre, durante todo o tempo da minha vida. Mesmo sendo um irmão que Deus usou a minha vida para levantar uma obra em Santo Antônio do Monte. Uma pessoa dividida, uma pessoa cansada, uma pessoa derrotada em mim mesmo. Até o ponto, irmãos, que um dia eu fiz uma oração terrível a Deus. Eu falei: Senhor, eu sou isso. Se ser cristão é isso que eu sou, eu prefiro morrer. Se ser cristão é isso que eu sou, me tira a vida. Eu não quero ser isso. Eu acredito, eu creio que existe algo maior do que isso, do que eu sou. Mas por misericórdia, Deus ouviu minha oração. Sabe, e Deus tem lançado uma visão celestial. Irmãos, eu quero dizer para vocês, isso mudou a minha vida. Eu deixei de ser eu não sei se no processo que Deus tem para a minha vida, quanto eu já adquiri. Se eu tenho 1%, 10% ou 20%, não sei. Mas esse 1% já mudou totalmente a história da minha vida. Eu queria que os irmãos considerassem isso.
Não aceite uma vida cristã medíocre. Não aceite. Deus não te chamou para uma vida cristã medíocre. Para medir o padrão da sua vida com o padrão desse mundo. Nós somos chamados para uma coisa muito alta, muito grande. É o céu na terra, agora. Irmãos, isso Deus tem para você e para mim. Se você não tem isso, você não pode aceitar não ter. Você não pode aceitar que ser um cristão medíocre, é a vida cristã. Todo mundo é assim. Olha fulano, olha Beltrano, olha aquilo. Não é assim. Sabe, nós somos chamados para uma coisa muito grande, muito poderosa. Então, hoje, irmãos, o que é o evangelho para mim? O evangelho para mim é anunciar para os irmãos, para as pessoas do mundo, as insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. Quando o servo de Isaac foi conquistar a noiva para Isaac, o que ele chegou lá e fez? Ele chegou lá e fez um discurso? Ele chegou lá, irmãos, e falou com ela, seu filho, seu quê? Não, ele chegou lá e tirou as riquezas, tirou os tesouros que o filho dele tinha, e mostrou para Rebeca, e falou assim, aqui está o seu futuro marido, olha a riqueza dele. Ela apaixonou por ele. Por quê? Porque ela viu a riqueza que o noivo dela tinha. Ela deixou família, ela deixou parentesco, ela foi para uma terra estranha. Por quê? Porque ela foi invadida por uma paixão que expulsou todas as outras paixões que ela tinha. Amém. Nós temos que ter uma paixão dominante por Cristo, irmãos, que expulse todas as outras paixões, em todos os âmbitos da nossa vida. Seja sentimental, seja sexual, seja o que for. Você tem que dizer que para você nada te prende nessa vida. Não tem nada para você que possa fazer com que você peça a Deus, pelo menos, Senhor, me deixa aqui pelo menos um dia a mais. Nada. Todos os que nós temos, família, bens, etc., saúde, não são as demais coisas. Isso não é a coisa. Então, se o Senhor nos der essas demais coisas, e Ele às vezes sabe que nós necessitamos dela, glória a Deus. Mas se Ele também não nos der, glória a Deus. Porque nós não precisamos de mais nada na nossa vida. Eu e você. Nós não precisamos de mais nada nessa vida. Sabe por quê? Porque tudo foi nos dado em Cristo Jesus. Amém. Tudo que Cristo conquistou, tudo que Cristo é, nos foi dado. Irmãos, e Ele está em nós. Ele vive em nós. O que nós temos estudado ultimamente lá em Santo Antônio, irmãos? Nós temos estudado justamente esses pontos. Por quê? Nós temos um homem exterior que ama as coisas dessa vida. Ele é totalmente material, ele gosta do visível, das sensações, dos olhos. Esse homem que está dentro de nós, esse homem exterior, ele quer o domínio das nossas vidas. Mas nós temos um homem interior. Esse homem interior é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que recriou o nosso espírito. Agora, irmãos, nós estamos numa batalha. Quem vai ganhar o nosso coração? Quem ganhar o seu coração, ganhou a batalha. Se o homem exterior ganhar o seu coração, você vai ficar só. Você vai ter como consequência na sua vida uma vida de solidão. Porque a Bíblia, Jesus falou assim, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Todas as pessoas que vivem pelo homem exterior são pessoas solitárias, que estão na solidão. Ah, mas ele é casado. Ele é casado, mas a mulher dele não conhece ele. Ele não se expõe para ninguém. Ele é uma pessoa vazia. E aqueles que estão na carne estão na morte. Então, irmãos, viver pelo homem exterior é viver uma vida de solidão, miserável e sem fruto nenhum. Porque os frutos dele são terríveis. O homem interior, que é o nosso espírito, é onde está a vida. E se
esse homem interior conquistar o nosso coração, ele conquistou todo o nosso ser. Aí, se ele conquistar o nosso coração, ele vai conquistar a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, e a nossa consciência vai se tornar forte para o Senhor. Consequentemente, nós vamos estar voltando àquela origem pelo qual nós somos criados. O nosso espírito dominando a nossa alma e a nossa alma dominando o nosso corpo. Aí nós vamos entrar naquilo que a Bíblia, que Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Aí nós vamos entender o que é vida em abundância. Nós vamos entender também aquilo que Jesus falou. E achareis o descanso para as vossas? Pô, irmãos, como nós precisamos de descanso para nossas almas? Nós não vamos encontrar descanso para nossas almas, irmãos, de maneira alguma. Em nada que o nosso homem exterior exigir de nós. Porque a Bíblia é muito clara em falar. A nossa carne não aproveita para nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. É correr atrás do vento, é cair em solidão. Então, há um chamado hoje, irmãos. Eu creio nisso, que o Espírito Santo está chamando a igreja hoje, os jovens, os velhos, para um encontro profundo com o Espírito Santo. Um renovar do Espírito Santo. E esse renovar, ele é tão poderoso que ele expulsa de nossas vidas, irmãos, todas as paixões que nos remete a essa vida que Jesus, Paulo escreveram. Esse homem está crucificado. Você andaria com um cadáver sobre a sua vida? Você ficaria carregando um cadáver? Pois é. Esse homem que tanto a gente responde aos anseios dele, aos olhos de Deus, ele já foi crucificado. Ele está morto com Cristo. Por isso, irmãos, o que nos cabe, eu creio, é tomar uma posição de fé. Só isso. Não de esforço. Não de esforço, entre aspas. Mas uma posição de fé. Para crer naquilo que a Bíblia diz que já é nosso em Cristo. Você não dá conta de matar seu irmão. Mas você pode crer pela palavra de Deus que ele já foi crucificado e tomar isso como a sua vida. E andar pelo princípio da ressurreição. Porque, irmãos, o Calvário precede o Pentecostes. Você não vai ter um enchimento do Espírito se você não for para o Calvário. As pessoas perguntam, como que eu vou ter isso? Vai para o Calvário. Morra. Morra. Porque é na morte que você está na posição correta para ser enchido desse Espírito. Esse Espírito, ele se manifesta onde a morte primeiro entrou. Por isso que Paulo fala, eu não prego outra coisa, a não ser Cristo crucificado, pelo qual o mundo está morto para mim. E eu estou morto para o mundo. Nós não servimos para o mundo, e nem o mundo serve para nós. Isso tem que ser a sua consciência. Isso você não pode perder isso. Você tem que acordar de manhã e falar, pregar para si mesmo. Você tem que fazer igual o Spurgeon. O Spurgeon todo dia pregava para ele primeiro. E olha que os sermões de Spurgeon chegavam a ter 20 mil pessoas para ouvi-lo. Mas ele sempre falava, primeiro eu prego para mim mesmo. Vocês têm esse hábito, irmãos, de pregar para você mesmo, todo dia? Comece a fazer isso. Pregue para você quem você é em Cristo, quem você é nesse mundo, qual a sua identidade verdadeira. Sabe, irmão? A Bíblia fala conosco que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Por que você existe? Qual que é o sentido da sua existência? O que te dá identidade? Você foi criado para que através da sua vida Deus seja glorificado. Se através da sua vida Deus é glorificado, você entendeu, você descobriu o sentido da sua existência. Se você e eu não vivemos para a glória de Deus, a sua vida não tem sentido de existência. Porque você foi criado para isso. Né? A gente vê aqui esses peixes nadando aqui, ó, dourado, né, subindo a correnteza. Alguns irmãos falam que vê eles até fazendo assim uma onda, né, quando eles vêm em cardume.
Maravilhoso a velocidade que aquele peixe tem dentro d'água. Né? Quando ele se desloca, alguém consegue ver, é uma coisa linda. Você vê um golfinho nadando sobre a superfície do mar, acompanhando aqueles barcos. Como é que ele corta a corrente daquela forma? Hein? Ele chega a fazer 80 km por hora. Parece que ele nem está mexendo. Parece que ele faz só um trem assim, ó, e foi 80 km por hora. Maravilhoso! Sabe por quê? Porque ele cumpre o design pelo qual ele foi feito. O design do golfinho é para ser lindo, maravilhoso, do dourado, para ficar na água. Tira ele da água. Ele começa a dar pulo, ele não vai a lugar nenhum, ele fica ressecado. Dentro de pouco prazo ele está o quê? Morrendo. Porque ele foi criado para viver dentro d'água. Engraçado, irmãos, que nós fomos criados para a glória de Deus. E quando nós não vivemos para a glória de Deus, nós ficamos igual um peixe fora d'água. Nós ficamos tentando achar um sentido para a nossa existência. Ganhar dinheiro, trocar de mulher, melhorar não sei o quê, comprar um carro novo, adquirir uma fazenda, ficar mais bonito, fazer plástica. Sabe? A gente perdeu o sentido. Porque nós estamos igual um peixe fora d'água. Irmãos, ache-se em Cristo. Viva para a glória de Deus. Foi para isso que você foi criado. Com tudo que você tem, Paulo chega a falar assim: quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Paulo chegou a falar dessa forma. A nossa vida, irmão, comer, beber, o nosso respirar é para a glória de Deus. Isso glorifica a Deus? Faço. Isso não glorifica a Deus? Não faço. Não precisa de lei. Não precisa de lei. Não precisa ficar pondo lei na sua cabeça, não. Vai estar errado, está certo. Não. Isso glorifica a Deus? Não. Então não faço. Por quê? Porque o sentido da minha existência é trazer glória a Deus para a minha vida. Só isso. Simples. Ô, irmãos, e eu digo para vocês, apesar de ser religioso, eu vivi muito tempo da minha vida longe desse conceito. Que tristeza que é um ser humano, um cristão como você e eu, que não encontrou essa verdade. Por isso, hoje, nós pregamos o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mostre para as pessoas, mostre para os irmãos a insondável riqueza de Cristo. Nós vamos estar despertando os irmãos para tomar uma posição. Não por lei, mas porque você tem, porque você viu e porque você apresentou. Você é capaz de influenciar os irmãos e fazer como Paulo fazia. Paulo não só pregava o evangelho para salvar almas, mas Paulo falava assim, que ele se preocupava em apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Nós temos, irmãos, que nos preocupar com os irmãos, uns com os outros, para que todos os irmãos tenham em si aquilo pelo qual ele foi conquistado. O que é? Viver por um poder expulsivo que mostra a riqueza e a glória de Jesus em nossas vidas. Isso é seu, isso é meu. Foi nos dado em Cristo. A única parte que cabe a nós é ter fé para crer nisso. É impressionante isso, não é? É crer que isso é nosso em Cristo. Eu gosto muito de usar a figura de Canaã. Quando Josué e Caleb, aqueles 10 espias foram lá. O homem, quando você vive, presta atenção, por favor, estou terminando. Não, não precisa terminar agora não, né? Mas eu achei que estou falando demais, mas não falei tanto assim, não. Quando Josué, Caleb e os 10 espias foram na terra de Canaã, olha que coisa impressionante. 2 viram a terra de Canaã com os olhos da fé. 2 olharam para aquela situação com os olhos do homem interior, do novo homem, criado em Cristo. Os outros olharam aquela situação com os olhos do velho homem, criado à semelhança desse mundo. Então o que acontece? Quando você vê a vida com os olhos de um homem que já foi até crucificado, você olha e fala, é grande demais, é fortificado demais, é gigante demais, eles vão comer a gente, eles vão fazer de nós pão para eles comerem. Você está olhando aquela situação com o quê? Com os olhos daquele homem que já foi crucificado. Não sabe nada de Deus, não quer nada com Deus. Abomina as coisas de Deus.
E com esses olhos, você vai conversar com os irmãos, você desanima os irmãos, entendeu? Todas as pessoas que vivem por esse olhar atrapalham a vida da igreja. Porque o que ela passa é uma visão distorcida da obra de Deus. É uma visão secular, não é uma visão celestial. Mas quando nós olhamos as circunstâncias com os olhos do nosso homem interior, esse novo homem que se refaz para o conhecimento pleno de Deus, nós olhamos para aqueles gigantes e falamos assim, nós somos gafanhotos, vamos comer aquele povo lá, ele é o nosso pão. Aquelas muralhas, nós vamos chegar para as pessoas entusiasmando as pessoas. Oh, que isso? Vamos embora, senhor. Sabe por quê? Porque nós tocamos verdades que as outras pessoas não tocaram. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem dois tipos de cristãos hoje. Aqui no nosso meio, ó, estão por 60 pessoas aqui. Nós não podemos determinar quantas pessoas aqui estão vivendo totalmente pela carne e quantas estão vivendo pelo Espírito. Porque esse viver não é simplesmente frequentar reunião, estar em reunião de oração, ler Bíblia, nada disso. Ele é muito maior que isso. Esse viver é a sua vida. É você cozinhando, você trabalhando, você cuidando de aliança, você fazendo a vida normal. Porque esse poder, ele te gerencia aonde quer que você vá. Você não precisa de mais nada. Então, irmãos, viver a vida cristã por esse homem que já foi crucificado é o caminho largo, é a porta larga. Você não tem que fazer nada, você já tem a sua natureza, já quer aquilo. Agora, viver por esse homem é saber que existe uma porta estreita e um caminho estreito, mas que ele leva a vida. Agora, o que pode funcionar para isso? Como é que você vai ter capacidade de escolher esse caminho? Por esse poder espiritual que só o Espírito Santo pode nos dar. Isso humilha a gente, sabe por quê? Porque nós não podemos fazer nada. Isso humilha a gente. Porque mesmo isso que eu estou falando com vocês aqui agora, não vai dar em nada. Mesmo que eu estou falando aqui para vocês, não vai dar em nada. Quando a gente sair daqui, a gente já esqueceu até o que foi falado. Irmãos, se o Espírito Santo não pegar essa palavra e demandar poder sobre as nossas vidas, nada disso adianta. Nós vamos ficar assim meio comovidos, eu preciso dar um jeito na minha vida, não sei o quê. Não vai passar disso. Por isso Paulo se punha de joelhos. Agora nós podemos continuar lendo aqui o que Paulo, qual que era a oração de Paulo. XVI. Vamos comer essa palavra, irmãos? Vamos fazer essa palavra ser digerida por nós. Olha o motivo pelo que ele orava pelos Efésios. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória. Opa! Ele sabia que existia uma riqueza de glória. Vos conceda aos Efésios, que sejais o quê? Fortalecidos com o quê? Com o poder. Irmãos, nós precisamos disso, é sobrenatural. Nós não temos isso em nós, não. Entenderam ou não? Não existe em você naturalmente. Se você não receber esse poder, você não vai a lugar nenhum. Ainda que você saiba que existe essa vida, que você saiba que você precisa tomar porta, se não houver poder, lembre-se disso, você não consegue. Esse dia eu estava conversando com alguns irmãos, para a gente começar a fazer orações, reunião de orações, para que Deus dê poder à igreja, para que Deus derrame poder sobre a vida dos irmãos. Irmãos que estão se acovardando, voltando a pescar, ou negando o Senhor diante de uma serva, mude radicalmente a sua vida. Esse poder, quando chega, irmão, ele é transformador, ele é abalador. Você não é mais a pessoa que você era antes. Os seus planos de vida mudam. Se você falar assim, eu recebi poder de Deus, eu recebi visão de Deus, a visão de Deus chegou à minha vida, você continua a sua vida do mesmo jeito? Mentira. Mentira. Não recebeu. Porque esse poder muda a história da sua vida.
Não quer dizer que você tem que parar de fazer o que você está fazendo, não. Você pode continuar fazendo. Você vai levantar, igual eu, no meu caso, sou dentista. Levanto, vou lá, arrumar dentro das pessoas. Mesmo jeito que eu sempre fazia. Mas não tem nada a ver com o jeito que eu levantava antes. É outra história. É outra vida. Então nós precisamos de poder. Oremos uns pelos outros. Quem já tem isso, tem que cair de joelhos pela igreja. Você não tem nada para fazer pelos irmãos maior do que isso, irmão. Você não pode dar nada para o seu irmão maior do que isso. Não pensa você que você vai bater uma laje na casa do irmão, e vai construir uma casa, e vai ajudar o irmão que está doente. Isso aqui é infinitamente maior do que qualquer outra obra que você possa fazer para ajudar qualquer irmão. Não estou desprezando essas coisas, não, irmão. Mas elas não se comparam à necessidade que a igreja tem, que o seu irmão em Cristo tem, de receber poder, para que essa glória, essa riqueza de glória, seja vista pelos irmãos. Isto é fundamental, urgente e não é opcional. Você tem que ter isso. Aí ele continua. Com poder, mediante o seu espírito. Aonde? No homem? Vocês lembram de eu falar com vocês? Que existe um homem interior? Que foi criado à imagem de Deus? Mas que este homem interior que existe em nós, ele precisa do poder. Mas ele já tem todo... Não, ele precisa do poder. Ele precisa do poder para quê? Porque ele tem que vencer a nossa alma. É uma fortaleza, irmão. A nossa alma, naturalmente, é contra o Evangelho, é contra Deus. Nós temos dentro de nós, o que Paulo falou, uma parte de nós que odeia a lei de Deus. Se você não tiver poder, você não consegue vencer essas fortalezas. A sua alma vai continuar agindo e decidindo pela carne. Não dá conta. Jovem, você não dá conta de servir a Deus. Não dá conta. Se esse poder não invadir sua vida. É com poder. E é poder sobrenatural. É um poder que vem para arrebentar mesmo. Precisando desse poder. Não podemos ser cristãos sem poder. Paulo mesmo está orando por isso. Agora, onde que ele age? No homem interior. Então, o homem interior recebe esse poder e invade o nosso coração. Hein? A hora que esse poder chega no homem interior, ele invade o nosso coração, conquista o nosso coração, conquistou a nossa vida. Mas o nosso coração ainda não foi conquistado até que Cristo... Agora eu vou ler para vocês. Olha que impressionante. E assim habite Cristo aonde? No vosso coração. Cristo habita no coração, não? Não? Não. Ele tem que habitar. 176 vezes Paulo escreve em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tudo posso em Cristo. Nele, naquele que me fortalece. Com o poder no homem interior, nós podemos ter o nosso coração habitado por Cristo. Caso contrário, ele não é habitado por Cristo, ele é habitado pelo homem exterior, pela nossa carne. Ela que governa, ela que manda. Ainda que a gente tenha uma aparência religiosa, mas quem governa é a carne. E quando a carne governa, nós temos solidão, sofrimento, angústia, tristeza, desamparo e coisas semelhantes. Por isso Paulo fala, quando o nosso homem interior é invadido com poder, Cristo começa a habitar o nosso coração. E se ele habita o nosso coração, nós somos influenciados por Cristo nas nossas emoções, nas nossas vontades, nas nossas mentes, na intuição, na consciência. A nossa consciência fica sensível ao toque do Espírito. Quando isso não acontece, a nossa consciência é insensível aos toques do Espírito. Continuando? 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Como? Eu falei com os irmãos. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, quando Cristo começa, presta atenção por favor, terminando. Quando Cristo atinge o nosso coração e conquista o nosso coração, acontece uma coisa impressionante. O amor se torna o alicerce e a raiz da nossa vida. Ou seja, qualquer passo que a gente dá, qualquer decisão que a gente dá, a gente é tomado de decisões, de emoções e tudo, fundamentadas no amor. Que impressionante isso. Que coisa mais
Sabe, que coisa mais maravilhosa. Tudo. Quando Cristo habita o nosso coração, nós somos estabilizados em amor. A fim de quê? Para que ele está orando para que Cristo habite o nosso coração com poder, etc. A fim de que, quando Cristo, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, habita o nosso coração, nós podemos compreender. Antes disso, você não dá conta de compreender, nem eu. Entenderam ou não? Se Cristo não habitar o seu coração, você não compreende. Você não compreende com revelação. Não dá conta. A fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Irmãos, resumindo, Cristo se torna tudo para nós. Ele é tudo para nós. Nós, nesse estágio aqui, nós não precisamos de mais nada nessa vida, porque nós temos tudo que nós precisamos em Cristo. Tudo já nos foi dado em Cristo Jesus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais tomados de quê? De toda a plenitude de Deus. Ô, irmãos, não dá. Não dá para entender isso. Os seres caídos iguais a nós, que já foram mergulhados no pecado, redimidos, e agora podendo receber nessa vida, o Cleito falou, nessa vida, não depois do céu, toda a plenitude de Deus. O que é isso? Isso é o evangelho. Isso é a igreja. Menos do que isso, não podemos aceitar, não. Isso aqui é o mínimo que nós temos que ter. Nós somos chamados, salvos para isso. Nós não vamos ser salvos só para não ir para o inferno. Não, nós somos chamados para ter essa vida nessa vida. Sabe? Para a gente viver a plenitude de Deus. Você chegar assim, ó, você não tem que falar nada não, você está pleno. Irmãos, parece uma realidade tão longe das nossas vidas, não parece? Mas eu sei que isso pode mudar da noite para o dia. Sabe por quê? Pode. Pode. Essa é a nossa fé. Isso que nós temos que pegar. As insondáveis riquezas de Cristo. Isso é que vai conquistar o nosso coração. Aí Paulo termina dando um grito de vitória. Aqui já entrou numa doxologia, o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o quê? O seu poder. Depende de você? É do poder de Deus. Que opera em nós. É um poder que opera em nós. Está vendo, irmãos? Existe um poder operante em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo e sempre. Deixa eu ler só mais um versículo, os irmãos, estou encerrando. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4. Só ler antes do 4, 3:18. 3:18. Olha aqui, irmãos. Olha que lindo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Por que o nosso rosto está desvendado, irmãos? Quem que usava venda? Quem que usava uma venda, um véu, para o rosto dele ficar coberto? Vocês lembram? Hein? Moisés. Não é isso? Por quê? Ele tinha que pôr uma venda nos olhos, porque a glória de Deus que estava na vida dele era tão intensa que as pessoas normais não podiam contemplar aquilo. Mas ele fala que todos nós, em Cristo, com o rosto desvendado, não tem nenhuma venda nos nossos olhos, o que acontece conosco? Contemplando como por espelho que a glória do Senhor. Irmãos, hoje nós temos em Cristo, presta atenção, em Cristo
nós podemos contemplar a glória de Deus, coisa que ninguém podia fazer. Vocês lembram quando Moisés contemplou a glória de Deus? Deus o que fez com ele? Moisés, vou pôr você na fenda da rocha. O que é a fenda da rocha? Imagina uma rocha e um buraco no meio dela. Deus colocou Moisés ali de tal forma que de um lado tinha pedra, do outro lado tinha pedra, atrás tinha pedra. Então ele só podia olhar para frente. Quando ele olhava para frente, a única coisa que ele via era a glória de Deus. Mas onde que ele estava? Na fenda da rocha. Nós estamos em Cristo. A Bíblia fala que Cristo é a rocha. Ele é a nossa rocha. Então quando nós estamos em Cristo, irmão, nós podemos ver a glória de Deus. E agora o mais impressionante, vê o que acontece aqui conosco. Somos o quê? Existe maneira de algum cristão ser transformado verdadeiramente sem ser para a glória de Deus? Não existe. Nós só podemos ser transformados interiormente, com vida, se nós estivermos vivendo e contemplando a glória de Deus. É a glória de Deus, a visão da glória de Deus, irmãos, é que transforma as nossas vidas. Nada mais. Nada mais. E ele continua dizendo: de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora leiam comigo, 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando, irmãos, esse tesouro que eu estou falando para os irmãos, as insondáveis riquezas de Cristo, que nós descobrimos que esse poder de Deus ilumina o nosso coração e a gente vê a beleza de Cristo e as insondáveis riquezas de Cristo, nós temos um tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós somos um vaso de barro, mas com um tesouro imenso dentro de nós. Aí o que acontece quando esse tesouro é tocado? Em tudo somos o quê? Atribulados. Então, o fato de você ter essa riqueza, a tribulação vai parar de acontecer na sua vida? As coisas vão melhorar? Pode até piorar. A verdade, às vezes até piora. Sabe por quê, irmão? Porque se você quiser viver para a glória de Deus, você vai parar de sonegar. Você vai parar de fazer. Ou seja, você vai ganhar menos. Entendeu? Provavelmente seus negócios vão piorar. Mas o que acontece que ele está falando aqui? Em tudo somos atribulados, porém não. Irmão, você tem angústia? Você tem angústia? Você está vivendo em angústia? Se você estiver em angústia, é um sinal claro de que você não está usando o tesouro que você tem em você. Não queira que as situações mudem para você não ficar angustiado. Deixe as situações vir. Deixe as tribulações chegar. Não tem problema. Porque mesmo se elas chegarem, esse tesouro não deixa você ficar angustiado. Agora, se você estiver vivendo pelo homem exterior, a angústia é certa. A angústia é certa. Se você estiver vivendo na carne, a angústia é certa. Sem jeito. Olha que lindo. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa é a nossa posição, irmãos. Essa é a nossa posição. Entra na morte. Entra na morte. Entra na morte. Que a vida vai se manifestar. Entendeu? Levando no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. A vida não vai se manifestar se você fugir da morte. Por isso Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. Tomar a cruz, irmãos, não é pôr a cruz no pescoço como símbolo, não. O neguinho, quando pegava uma cruz lá no tempo de Jesus, o que eles faziam? O cara que estava andando na rua lá com a cruzinha dele, não sabia, esse desgraçado vai morrer. Daqui, sei lá, 2 dias, não existe esse cara mais. Quando você pega a sua cruz, você está indo para a morte. Acabou a sua vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vá para a morte, que a vida vai se manifestar. Entra na morte, que a vida de Jesus vai se manifestar. Mas se você quiser salvar, presta atenção, se você quiser salvar essa vida da carne, você vai perder a vida verdadeira. Se você perder a vida da alma,
a vida da carne, você vai receber a vida verdadeira. Isso é promessa do Senhor. E ele termina aqui, ó, no 5. Não, vamos ler o 4,16 também, né? Então fica... Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha para a minha vida. Né? O que virou meus cabelos? Vocês estão me vendo aqui, eu não tinha essa barriga, não. Está entendendo? Eu não tinha esses cabelos desse jeito que eu tenho, não. Esse homem exterior meu, ela vai embora. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Nunca. Nunca. E eu espero uma velhice melhor ainda, entendeu? Tô nem aí para velhice. Deixa a velhice vier. Por quê? Porque a Bíblia fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o que acontece com o interior? Ele se renova. De quantos mais dias eu viver, mais renovado eu vou estar. Mais bonitinho eu vou estar. Mais inteiro eu vou estar por dentro. Porque há uma promessa de um renovamento, de uma renovação interior todos os dias para nossas vidas. E ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a leve e momentânea tribulação deles era ser julgado por leões, né? Queimado vivos. Leve. E você fica aí fazendo beicinho, porque sua mulher não está te entendendo muito bem, porque está te faltando não sei o quê, porque, sabe? Ele chama ser queimado vivo de leve e momentânea tribulação. Acima, que produz para nós eterno peso de glória. Agora, viu, irmão? Acima de toda comparação. Presta atenção agora. Não atentando nós em quê? Nas coisas que se... Porque esse homem exterior, ele atenta nas coisas que se vê. Mas nas que não se veem. O homem interior atenta nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, vão passar. E as que não se veem são eternas. Por isso nós temos que viver por fé, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a Bíblia fala que o meu justo viverá por fé. A fé é que toca essa realidade eterna, invisível. A fé é o único órgão que nós temos capaz de tocar essa realidade pela qual o livro está incitando a gente a viver por elas. Sem a fé, nós não tocamos essa realidade. Então, nós precisamos da fé. E para terminar, irmãos, no 5:14, Paulo escreve assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo nos deixa sem saída. Sabe quando você é constrangido? Quando você é colocado numa parede, na quina de uma parede, você não tem para onde fugir mais. Você está cercado de todo lado. O amor de Cristo nos constrange, nos deixa sem saída. Julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Olha agora o que Paulo fala aqui. Peço sua atenção mais um pouquinho. Ele morreu por todos. Para nós hoje aqui, ó, os que vivemos, não vivam mais para si mesmos. Irmãos, viver para si mesmo é o caminho da desgraça. Não viva para si mesmo. Esse é o caminho da destruição. Esse é o caminho da estagnação espiritual e da solidão espiritual. Mas, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Irmãos, sabe o que está falando aqui? Que acabou os nossos relacionamentos carnais. Entenderam? Nós temos agora uma indiferença santa. Sabe o que é uma indiferença santa? Uma indiferença santa. O que é uma indiferença santa? A pessoa está vindo para você, que está na carne, e contando todos os privilégios que ela tem. As conquistas, as buscas, as vitórias. Nós estamos assim, vai demorar? Estou doido para você acabar essas suas conquistas carnais, para eu tentar trazer o assunto para um nível mais espiritual. Ou então, doido para acabar esse assunto, porque eu não suporto mais esse tipo de coisa. Nós não conhecemos mais. Nós estamos hoje uma indiferença santa. Não é indiferença
no sentido pecaminosa. É uma diferença, assim. As coisas da carne, nada mais atrai a nossa vida. Nós não temos mais atração por essas coisas da carne. E terminando, ele diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, se Cristo já dominou o seu coração, hein? Se você recebeu o poder de Deus e Cristo já habita no seu coração, o que foi, irmãos? Todo mundo olhando aí, eu estou terminando. Deixa o rato, esquece aqui, gente. Oi, esse rato é do diabo, senhor. Vem, vamos prestar atenção aqui no que eu estou falando. Tá doido? A hora que fechar o assunto aqui, vocês estão preocupados com o rato? Deixa o ratão aí. Esse rato é visível, ele é temporal. Estão falando de coisas eternas aqui, tem dó. Presta atenção, é o último versículo. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém é conquistado por Cristo, se Cristo conquistou seu coração, se Cristo saiu do seu espírito e conquistou seu coração, é uma nova criação. Você é chamado de uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram. Irmãos, menos do que isso é inaceitável. Você como cristão, você tem que fazer hoje, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não pode continuar vivendo do jeito que você vive. Você não foi chamado para viver do jeito que você vive. É uma ofensa ao Espírito Santo aceitarmos uma vida medíocre. Achar que vida cristã pode ser medíocre. É uma ofensa. Eu não sei quantos de nós aqui que se enquadram nessa situação, mas eu quero dizer para vocês que Deus não tem prazer nenhum na sua vida, se você estiver vivendo pelo homem exterior. E se os seus anseios são os mesmos anseios por essas coisas temporais que eu sei. Foi depositado na sua vida um poder tremendo do Espírito. O mesmo, a Bíblia fala que o mesmo poder, irmãos, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o poder que está à disposição da sua vida. Agora, a única coisa que você precisa é entrar na morte. Entra na morte. Seja corajoso. Entra na morte. Diga para a morte, vem morte, vem. Em nós opera a morte, em vós, chama a morte. Sabendo que, nessa posição de morte, você vai estar na posição de ser ressuscitado e viver uma vida poderosa através de Cristo. Amém? Deus ganhe o coração dos seus. Podemos orar?